Amém. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja abundante em cada vida aqui. Amém. Louvado seja o Senhor. Gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 9. E o tema desse mês, só para nos lembrar novamente, é a condição do homem e o poder do Evangelho. No primeiro domingo, o pastor Nacélio pregou aqui sobre a condição do homem e o poder do Evangelho, que todo homem ele é paralítico. O Flávio, domingo passado, em cima do tema também, a condição do homem e o poder do Evangelho, ele falou que todo homem ele é incrédulo. E hoje eu gostaria de abordar juntamente com a igreja, que é a condição do homem e o poder do Evangelho. E também todo homem ele é cego de nascença. E eu gostaria de ler com os irmãos, mas primeiramente vamos orar, vamos pedir a Deus que seja conosco, que o Senhor revele a sua palavra, que Ele sim aqui fale, por meio deste que aqui está em vossa presença, de frente para vós, para conduzir essa palavra. E a Ele seja somente a Ele, todo o louvor e toda a adoração. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças, queremos te bendizer, queremos adorar o teu nome, como temos feito, Senhor Deus, agora há pouco e para todo sempre. Que o Senhor fale aos nossos corações aqui essa noite, porque somente o poder do Evangelho, Senhor Deus, é capaz de transformar o homem. Um dia me transformou, um dia transformou a muitos que aqui estão. E eu sei que até aquele grande dia, Senhor Deus, assim Ele fará, para o louvor do teu nome. É o que nós agradecemos e recebe, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. No nome de Jesus Cristo te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém? Amém. Eu queria me prolongar um pouco no texto, na leitura, e pedir a atenção nos detalhes, a atenção sobre as afirmações, atenção sobre as interrogações que percebemos aqui nesse texto tão rico que vai nos ensinar hoje muitas coisas, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Então fique comigo, atento, e vamos ler junto João, capítulo 9, verso 1 em diante. Amém? Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vou fazer aqui um pequeno parêntese, só para a gente entender aqui o porquê dos discípulos a perguntar quem pecou. Se foi ele, o que estava com a deficiência visual, ou se foram seus pais. Porque acreditava-se que a tradição dos judeus acreditava que isso poderia passar, dos pais para os filhos, e eles tinham até base em alguns textos que manipulavam para que assim eles pudessem acreditar, como Êxodo capítulo 20, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Êxodo capítulo 20, verso 5, diz assim: não os adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, quando Moisés ali recebe os 10 mandamentos. Então eles percebem, então pode ser que o pecado dos pais, ele de uma certa forma possa ser passado para os filhos. Então os judeus eles acreditavam dessa forma. E também em Jeremias 31, 29. Jeremias 31, 29. O profeta Jeremias vai citar aqui também algo que os judeus também acreditavam sim a ser dessa forma. No verso 29 do capítulo 31 de Jeremias diz 31, 29. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, um paralelo aí também transferindo dos pais
pais para os filhos, e Ezequiel 18:2 também vai falar a mesma coisa que Jeremias aqui está falando no capítulo 31, no verso 19. Então eles acreditavam, né, só aqui abrindo esse parêntese do nosso texto, e é por isso que eles lançam essa pergunta a Jesus. Mas Jesus ele diz para eles, continuando o nosso texto. Vamos continuar o nosso texto, versículo 3. E assim respondeu Jesus: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então a gente consegue ainda, por muitos meios, é falado muito em maldições hereditárias, né? Que os pais jogam para os filhos, mas aqui Jesus ele não está falando que isso é correto. Aqui Jesus ele está ensinando de que nem foi nenhum e nem outro, mas tais coisas acontecem para que o nome de Deus seja glorificado. Então vamos ficar com o que Jesus está a nos ensinar e vamos dar continuidade. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus fala no verso 4. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego. Eu também gostaria aqui de fazer abrir um parêntese aqui, e porque algumas pessoas perguntam: olha, por que Jesus fez isso? Né? De tantas outras formas, o que aconteceu? Será que isso é um misticismo, né, de Jesus? Enfim, algumas pessoas até creem nisso. Eu tenho alguns amigos que estavam ultimamente pensando sobre isso. Quando o pastor Enzo me deu esse tema, eu lembrei, a gente conversou sobre isso lá. Mas o interessante é que o que aqui Jesus está a fazer não é nenhum ato supersticioso. Apesar de ter muitas pessoas de fazerem a sexta-feira do cuspe, né, da areia e o cuspe que vai passar em algum canto, a pessoa está com algum problema e ela vai ser curada da enfermidade. Mas só lembrando que Jesus fez isso só uma vez, nesse caso, e acabou-se. Não há brecha para que isso possa se estender ou se prolongar. Porque na verdade aqui o que Jesus está a fazer é muito interessante. É uma comparação com Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem do pó da terra, cria do barro, e ali faz o homem. E aqui Jesus ele faz do pó da terra e de sua saliva um olho novo, aplicado naquele homem. Então, significa de que Deus está agindo. Deus está agindo. Amém? Essa foi a forma que Jesus explicou, e isso foi bem notório. Talvez para nós fique algo assim: o que foi que aconteceu e tudo mais. Lembre-se que esse episódio remete a essa ideia de Gênesis capítulo 2, quando Deus cria um homem do pó da terra, e Jesus do barro cria um novo homem para aquele homem que estava enfermo da sua visão, desde nascença. Amém? Vamos continuar o nosso texto. Versículo 7, agora vamos estender direto. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque. Depois Jesus falou, né? Dito isto, versículo 6 novamente, perdão. Cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Verso 7. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Porém ele mesmo dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e estou vendo. E disseram-lhe, pois: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Verso 13. Levaram, pois, aos fariseus que dantes fora cego, e era sábado que Jesus tinha feito lodo e abriu os seus olhos.
Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaram a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e eu estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como podem um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram seus pais. E os interrogaram: este aqui é o vosso filho, de quem dizeis que é cego de nascença? Como, pois, ele vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, que ele tem idade, ele falará a si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Por esses já haviam acertado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Esse dá glória a Deus tem dois significados: um de agradecimento e o outro de dizer assim: olha, confessa a verdade. Então aqui no caso era com a segunda parte. Eles queriam que o deficiente visual, o cego, confessasse a verdade. E ele aqui vai confessar a verdade. Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. E ele retrucou o cego: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: eu já disse a vocês, e vocês não querem entender. Será que vocês querem entender de uma vez só? Porventura vocês querem ser também discípulos dele? Então injuriaram e disseram: discípulos dele é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retruncaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: eu creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus, dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém? Que texto maravilhoso, né? Tantas perguntas, né? Tantas interrogações, tantas afirmações, tantos esclarecimentos, dúvidas, convicções aqui aplicadas. E é sobre esse texto que eu gostaria de conversar essa noite sobre os irmãos. E eu tive ultimamente, nessa semana, uma semana muito corrida. Foi muito corrida mesmo. E eu ainda tive um pouquinho de brecha para tentar analisar pelo percentual de pessoas deficientes
deficiência que nós temos no nosso país, da visão. Não somente com o problema de cegueira total ou parcial ou fracionada. Nós temos aproximadamente 39% da população brasileira, ela tem algum problema de visão. Eu acho que eu estou com um pouco de problema de visão, mas eu vi falando, vai no médico, vai prolonga. Esse já foi lá e já fez. Às vezes quando está meio de longe, as coisas ficam um pouco embaçadas, depois a gente fez um pouco o olho assim, começa a voltar de novo, mas é bom a gente procurar logo um oftalmologista para que a situação não se agrave. E com certeza eu acho que eu já estou fazendo parte dessa margem aí de 39%, e olha se já não vai aumentar, né? Essa margem. Então, há essa estimativa de que o povo brasileiro, 39%, tem alguma deficiência na visão. Isso é preocupante, porque se com a faixa etária, quando a pessoa chegar a uns 50 e poucos anos, há uma probabilidade de não enxergar nada se não cumprir os procedimentos corretos, de procurar um oftalmologista para saber se o grau, né, progrediu o negócio, enfim, se adquiriu algo a mais. Então isso é preocupante. Quem quer perder a visão total chegar aos 50 anos, né? Acho que ninguém quer esse tipo de fato, né? Mas é um fator que precisamos procurar. Mas aqui no nosso texto, ele fala de um homem que ele estava desde sempre. O texto diz que ele era um cego de nascença. Ele não tinha ainda com os olhos físicos contemplado de tantas grandes maravilhas como nós hoje temos a visão e podemos contemplar, como grandeza de Deus, como obra de Deus, como criação de Deus, como aquilo que Deus criou, o bom e o belo. E desde sempre ele já tinha essa deficiência. Até então, Jesus até um encontro com esse homem. Jesus, há pouco desse texto, ele estava numa discussão novamente com fariseus, e Jesus sai porque eles pegam em pedras para tentar apedrejá-lo. E aí Jesus ele entra aqui na cidade com seus discípulos, e os discípulos olham aquele homem e falam: olha, quem pecou? Foram os pais deles? Ou foram eles? Ou foi ele para que sucedesse tal coisa? Jesus, olha, nem foi ele, nem foi os seus pais, mas para que se manifeste a obra de Deus, a vontade de Deus sobre a vida dele. E a condição do homem e o poder de Deus, nesse tópico, dessa abordagem, desse assunto, dessa semana, desse domingo, é que todo homem, ele é cego de nascença. E eu gostaria de usar o fariseu como este homem, cego de nascença. Este indivíduo que é desprovido da percepção, principalmente espiritual. Amém? Todo homem ele é cego de nascença. E um dos primeiros fatores que o faz ser cego de nascença é o endurecimento de coração. Você pode ler comigo o verso 16. Já começa no pré-julgamento de Jesus, verso 16, do capítulo 9. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, a respeito de Jesus, porque não guarda o sábado. A dureza do coração era muito grande, porque todo homem de fato ele é cego de nascença, até que venha a luz que pode remover toda essa mancha, toda essa escuridão. E esse homem tinha acabado de ver o testemunho de todos que ali estavam, até mesmo dos seus pais. E mesmo assim a cegueira era tão grande devido à sua religiosidade, o fator religioso que estava impregnado em suas formas,
que não o permitira ver a realidade que estava diante dos seus olhos, e por assim dizer, o seu coração estava endurecido, e não reconheciam que ali diante dele estava aquele que fizera algo maravilhoso e fantástico. Porque sobre testemunhas diversas aqui, sobre os próprios pais a falar, e o próprio também a dizer, por no mínimo umas 3 vezes, sou eu era cego, agora eu vejo. Mas Jesus, como disse um certo autor, entre aspas, ele diz, olha, por infelicidade Jesus curou ele no sábado. E isso aumentava ainda mais a incredulidade deles. A dureza do coração. O Flávio acordou aqui a incredulidade do domingo passado. Pelo simples fato de um coração orgulhoso não se predispor a reconhecer que diante deles ali estava aquele que tem poder para curar a cegueira, de tirar aquela casca dura do coração e fazer com que os olhos pudessem enxergar o bom e belo de Deus. Então esse é um dos primeiros fatores aqui que a gente pode perceber, que o endurecimento de coração começa já no pré-julgamento de Jesus. Verso 8, segue a incredulidade antes o fato. Verso 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via enquanto não lhe chamaram os pais. Manda chamar os pais dele que a gente não acredita não. Muitas pessoas falaram que era, o próprio disse que sim, chama o pai. Porque vamos ouvir o que os pais deles vão dizer. E isso às vezes acontece conosco, diante de fatos. Às vezes diante de um problema ou diante de uma situação que nos coloca num canto sem saída, e parece que a nossa voz ela não é escutada, né, por ninguém, ela não é ouvida por ninguém. Aí nos leva a esse fator, a nossa incredulidade perante os fatos. Parece que precisamos de um elemento, talvez material ou presencial, para que se possa em nós gerar fé, para que possa gerar em nós percepção de que sim há uma saída, de que sim há solução. E aqui eles estavam interrogando agora os pais, não acreditaram no testemunho válido de homens que ali estavam e do próprio que era um deficiente. Precisavam de elementos, e de elementos, e de elementos. E às vezes podemos cair numa situação de cegueira espiritual, na qual Jesus não se tornou mais suficiente. Não se tornou mais a totalidade para aquele meio. Aí precisamos aderir a um meio terceiro, a um meio que possa chegar até Jesus, para que possamos ter confirmação da exatidão e termos garantia. Mas o próprio Jesus diz que é a garantia. Ele é essa certeza. Amém? É a nossa garantia, é a nossa certeza, é o nosso socorro presente na hora da angústia. E um outro fator desse endurecimento de coração atribuído à condição humana é que tal pessoa, quando está com esse caráter, né, com esse coração duro, com essa cegueira nos olhos, ela atribui pecados a quem não tem e a todos os outros, e ela se exclui do meio, ela se exclui de tal situação. Você pode abrir e olhar comigo no verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, atribuindo a Jesus um pecado na qual ele não tivera. E eu conheço, e você às vezes já ouviu falar, que às vezes há pessoas que deixam de enxergar a si mesmo pelo fato de estar cega. E
espiritualmente falando. Todos os demais, e a eles e outros são atribuídos pecados e tantas situações adversas. A pessoa está numa situação longe de catarata, que não consegue enxergar. Jesus fala uma coisa: olha, como é que tu vai ajudar o teu irmão a sair daquele buraco? Parafraseando, primeiro, tira do teu olho a trava que está te fazendo não enxergar, que está prejudicando a tua visão. Primeiro tira, aí tu vai lá, aí ajuda o teu irmão. Reconheça primeiramente a sua situação perante Deus. Possamos reconhecer diante de Deus qual é a nossa situação de cegueira, porque Ele tem a solução. Ele é Deus que tira, que arranca e nos dá uma visão nova. E esse é um dos fatores: atribuir pecados a quem não tem ou a outros, e se enxerga e não se enxerga. Uma quarta a outra, ou um quarto outro fator é fechar os ouvidos, porque os meus olhos já estão cegos. Verso 27. Eles respondeu: já vos disse, aquele homem que dantes era cego, falando aos fariseus, respondendo mais uma vez: eu já vos disse, e vós não atendestes, porque não quereis ouvir outra vez. E há tanto que temos pregado o Evangelho, e há tantas que ainda estão com escamas nos olhos e com os ouvidos tapados para a pregação do Evangelho, que é poder de Deus para salvar, que é poder de Deus para transformar, de dar ao pecador uma nova vida, uma nova condição, uma nova situação perante Deus. Porque os ouvidos estão tapados mediante a cegueira espiritual que os aprisiona, que um dia me aprisionou, que um dia aprisionou muitos que aqui estão, mas veio Jesus e retirou, e eis que tudo se fez novo, e estamos nessa caminhada, estamos nessa luta, graças a Ele. Injúrias, verso 28. Então injuriaram, insultos, e lhe disseram, barbárias. A cegueira espiritual causa insultos, até mesmo pessoas que são bem doutrinadas. E muitas vezes há muitos insultos partindo da sua boca. Acredito que seja uma má doutrinação na palavra. Isso tem causado tanta confusão, tanta briga, tanta dor, tantos afastamentos. São injúrias, ofensas. E por último é expulsão daqueles que discordam. Verso 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e quer nos ensinar? E expulsaram aquele homem do seu meio. Então a cegueira espiritual também, de uma certa forma, ela tenta se firmar com o seu próprio entendimento, com a sua própria doutrinação, e aqueles que são contra são simplesmente expulsos, porque não há um meio de conversação, de apaziguação, de formamentos de vínculos novamente. Era um só povo escolhido por Deus, e se tornaram diversos no decorrer da história. Isso são fatores que levam uma pessoa
a se tornar cego espiritualmente. Talvez você aí possa até ter outras sugestões, como eu aqui estou me lembrando de outras, que podem tornar uma pessoa cega espiritualmente. É verdade. Talvez você, com a sua experiência de vida, você possa ir no seu canto e falar, olha, é verdade que isso aqui também se encaixaria. E eu sei disso. E nós sabemos disso. Mas por outro lado, afastando toda a cegueira espiritual que tenta nos corromper, que tenta nos prejudicar, como família, como irmãos, como casados, maridos, mulher, como igreja. Há também o poder do Evangelho, amém? Ao poder do Evangelho pode transformar todas as coisas e dar um sentido novo às nossas vidas. E eu gostaria agora de utilizar aquele cego de nascença que teve esse encontro com Jesus, como esse que recebeu, né, que foi até ele o poder do Evangelho. Amém? O poder do Evangelho que foi chegado até aquele homem, ele trouxe a ele confissão. Trouxe a ele ali uma confissão sobre a realidade. E aqui está no versículo 11, sobre quem? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me nos olhos e me disse, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Confissão. Se ele tivesse ficado caladinho, ele tinha recebido todo o abraço, todo o aconchego, todo aquele aparato. Mas ele confessou diante de uma situação que era totalmente desfavorecida a ele. E a gente viu aqui no texto. Ele confessou, olha, foi um homem chamado Jesus. Ele mexeu ali, ó, e agora eu estou vendo. Confissão, com muita coragem, com muita convicção. Porque há pouco tempo Jesus estava numa discussão com os fariseus e eles pegaram pedra para atacar em Jesus. E eles estavam indignados com Jesus, loucos para pegar Jesus. E aquele homem, diante da situação dele, ele olha, simplesmente ele não negou. Ele expandiu o que sucedeu a ele. Olha, quem fez isso comigo foi um homem chamado Jesus. Isso às vezes me faz lembrar das vezes que em alguma situação escondemos o fato de Jesus ter feito alguma coisa por nós, ou a nós, por vergonha, ou por medo. Houve uma época em que algumas empresas estavam adotando, e hoje é lei em algumas e das muitas delas, de que não se pode pronunciar nem artifício, nem pregação, nem nada de cunho religioso. Mas isso é mentira. Porque você chega na maioria das congregações, você vê lá algo que está lá na entrada, que simboliza a religião do local, a religião tradicional. Então, com pessoas que até saem de suas congregações, das suas corporações por causa disso. Então, aquele homem ele estava numa situação de que ele ia ser perseguido também. Como todos os seguidores também foram perseguidos. E não se engane, a igreja, de uma certa forma, ela é perseguida sim hoje. Às vezes escancaradamente e às vezes ali nas entrelinhas. Mas ao ser questionado, ele diz, foi Jesus. Eu não enxergar, mas Jesus que me curou. Foi Jesus que tirou de mim essa deficiência na qual eu nasci com ela. E hoje Jesus manifesta o poder de Deus na minha vida. Assim como Jesus, outrora ou a todo instante, manifesta o poder na nossa vida. Ou Ele quer manifestar o poder dele na vida de alguém essa noite. Por alguma situação que estejamos passando. Mas não há dúvida sobre tal situação nos colocarmos para trás, mas
Nos colocamos numa situação de que, Senhor, eu estou contigo, tu estás comigo, e seja feita a tua vontade. Aleluia. E Jesus. A segunda situação é que há uma convicção grande nele aqui, quando a gente começa a ler do versículo 13 e vai até o versículo 34, ele até a toda hora sendo persuadido pelos fariseus, como se, vamos chamar ele a primeira vez, vai que ele nega aí esse Jesus, e ele fala, olha, foi Jesus que me curou. Aí ele chama outra vez, e ele fala, olha, foi Jesus que me curou. Aí ele chama outra vez, esperando que naquela, pelo menos naquela outra possibilidade, ele pegasse e falar, tá bom, não foi Jesus não, sei lá o que aconteceu. Mas o que é que ele fala? Homens, eu não já disse para vocês, é porque vocês não querem ouvir, porque duro está o coração de vocês. Foi Jesus que me curou. Por acaso vocês querem ser discípulos dele também? Aí eles ficam indignados com aquele homem. Mas às vezes precisamos nos segurar até o final e falar, olha, você que não quer enxergar, porque você tem todos os fatores, apesar de Jesus não querer se provar que é Deus ou que Ele é o Messias, mas você tem todos os fatores para saber que Ele é Rei na sua vida, que Ele é Senhor na sua vida, que Ele é Deus conosco, mas você não quer enxergar porque você não quer, porque Ele está aí a todo instante para abrir os teus olhos. É só você querer, é só você deixar. É convicção. Uma terceira lição é que em torno do homem, em torno dessa situação, levantou-se ali um adorador, verso 38. Então afirmou ele, depois que Jesus, a falar se ele cria, que ele era o filho do homem, e ele disse, eu creio, mas quem é para que eu possa, Aí ele disse, é eu que falo contigo, tu já tem visto, tu tem essa oportunidade de ver que sou eu que te faço essa coisa, que estou aqui diante de ti. Aí ele fala, então, aquele homem afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou, o bendisse naquele dia, naquele momento, naquela hora. Quanta felicidade você pode imaginar. Lembre de uma felicidade, de uma alegria muito grande que você teve, e tente comparar ela a esse homem que estava desde sempre cego e agora estava vendo, e não somente vendo, mas ali diante dele, o Senhor e Criador de todas as coisas. Que maravilha! Que coisa espetacular! Que coisa grande! E adorar diante dos seus pés. Uma quarta lição é que o poder do Evangelho torna quem é cego aquele que vê. E o que se diz que vê é cego. Em outras palavras, não permita que soberba, arrogância, altivez domine o seu coração. Mas deixe a humildade, a bondade, a mansidão reinar no seu coração. É interessante que Jesus fala isso. Aquele que era cego, agora ele passou a ver. Mas aqueles que diziam que viam, esses são cegos. São cegos na sua ignorância. São cegos na sua arrogância. São cegos na sua estupidez. Mas aquele que era cego agora passa a ver, é humilde para recebê-lo. Um coração grato, agradecido, quebrantado. Como a gente vai olhar os evangelhos e assim a gente vê por muitas vezes. E é um coração como esse, Deus não resiste. Porém, é um coração arrogante e duro, Deus abomina. E em último lugar,
Jesus não apenas faz o cego enxergar e ver. Jesus também tira de sua vida toda escuridão. Toda escuridão. Há quem vê e vive uma escuridão que Deus nos livre. E que Deus conceda livramento a quem assim vive. Um mundo sombrio, um mundo de dor, um mundo de sofrimento. Quando eu me lembro da palavra escuridão, eu levo no meu pensamento aquilo que eu nunca vi e eu acredito, e assim será, em nome de Jesus, que nem que nós iremos ver, que é o inferno, preparado para os demônios, Satanás e os seus demônios. Mas Jesus nos faz ver, enxergar, apesar de ainda não estarmos lá, um novo lugar que Ele nos levará para morar com Ele. Que todas essas coisas aqui, de ruins que temos visto, aqui temos lido, ou até você aí tem pensado no seu canto, não existirá mais. Porque Ele enxugará os nossos olhos toda lágrima. Os olhos que um dia estavam cegos. Os olhos que um dia não poderia contemplar esse Deus. Mas que Ele arrancou de nós essa deficiência e nos permite hoje nele. Porque Ele nos faz enxergar pela sua vontade, pelo seu Espírito. Que Deus nos ajude a cada dia. Que Deus nos guie a cada dia. Que Deus nos faça enxergar o caminho a correr, o caminho a ser trilhado. E que nos livre dos nossos olhos serem apagados e nos desviemos para um lado ou para o outro, nessa escuridão que não perdoa. Mas que possamos estar na luz do Senhor, que é a própria luz que nos conduz os nossos passos, os nossos caminhos, e que somente nele e por meio dele possamos viver para o louvor do Senhor. Amém. Que toda honra e glória seja dada a Ele. E lembre-se, todo homem recebe de nascença. Não há um só sequer inocente. Mas o Senhor, na sua infinita graça, traz luz aos nossos olhos, traz lâmpada para os nossos pés. E que somente nele, e por meio dele, e para ele, seja todo louvor e adoração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor.